reação antígeno-anticorpo. Tá? No sangue de vocês, dependendo do tipo de sangue, obviamente, tem lá os antígenos, que são moléculas que causam reação ao ser, né, encontrada por um anticorpo. Normalmente essas moléculas que são antigênicas, seja em nós, animais, seres humanos, bactérias, vírus, são carboidratos modificados. Nem todos eles são, alguns são proteínas, né? Mas muitos são carboidratos modificados. E nas nossas células sanguíneas, por exemplo, quem aqui tem um antígeno A, o antígeno B e o antígeno RH. Então esse sangue aqui, obviamente, seria um AB positivo. O que acontece lá então? A gente pingou fez as três gotinhas de sangue lá. E quando tem um anticorpo, quando a pessoa tem o antígeno A, e eu pingo lá o anticorpo, que era o de coloração azul, tá? O anticorpo vem, reconhece aqui e vai fazer aquele sistema de aglutinação. Vai meio que coagular, né? O sangue vai ficar coagulado, porque os anticorpos, eles isolam um grupo de hemácias, não deixa ele ficar com aquele aspecto leitoso. Que a hemácia é uma célula pequena e ela fica suspensa no sangue, no plasma sanguíneo, né? Ela não deve se agrupar. Não tem componentes lá que evitem que essas células se agrupem, que é um dos aspectos da coagulação. Então, quem lá na lâmina apresentou aqueles gruminhos, se foi quando colocou anticorpo A, era positivo para A, logo é sangue do tipo A. Quando acontece a mesma coisa lá no sangue do tipo B, se reagiu para o anticorpo B, se as hemácias coagularam na presença do anticorpo B, então a pessoa também é positivo para B. Então ela tem o antígeno B. Se ela possui A, se reagiu para A e para B, a pessoa vai ser do sangue do tipo AB. Certo? Se reagiu só para A, sangue do tipo A. Se reagiu só para B, sangue do tipo B. E a mesma coisa para o fator RH. Quando o anticorpo encontra o antígeno, no caso da pessoa que é sangue RH positivo, né? Quando reagiu lá, se deu positivo, a pessoa é positiva. Se ficou com aquele aspecto leitoso, se as hemácias ainda continuam suspensas lá, né? Na solução tanto do plasma quanto da solução do anticorpo, sangue negativo. E, como eu disse na turma anterior, é meramente uma reação antígeno-anticorpo. Não é igual a coagulação que a gente tem, a coagulação sanguínea, né? Que é um sistema que tem para fazer para parar de extravasar sangue quando a gente tem um rompimento de vaso, quando a gente tem um corte. Certo? Essa coagulação sanguínea normal, sem ser de reação antígeno-anticorpo, é feito por fatores de coagulação, que se eu não me engano lá são 10 fatores, né, de 1 a 10, e vai fazendo uma reação em cascata e vai agrupando, vai travando, né, a plaqueta do sangue. Essa plaqueta ela vai servindo como uma tampa ali, né, que vai fechando até que o tecido consiga cicatrizar. Esse paralelo eu fiz porque teve colegas aí da turma A que perguntaram se isso tinha a ver com o fator de coagulação sanguínea. Algumas pessoas tomam anticoagulantes, que tem pessoas, né, com alguma doença ou algum problema conforme vai chegando a idade, que o sangue pode ficar grosso, né? O pessoal diz que o sangue fica grosso, pode coagular mais fácil. Então você toma alguns fatores coagulantes para evitar essa coagulação dentro ainda dos vasos. E temos pessoas que naturalmente têm problemas de coagulação sanguínea, são os hemofílicos, que faltam lá um fator ou outro de coagulação. Como a cascata de reação não é completa, logo a pessoa, né, se corta e como ela não consegue coagular, ela vai sangrar, né, até morrer. Essas pessoas que são hemofílicas, né, elas têm que identificar quais são os fatores de coagulação. Existem alguns fatores de coagulação que são mais comuns, né, pessoas que têm deficiência do fator de coagulação, e elas tomam, né, determinados remédios para repor esse fator de coagulação no sangue. Então, mesmo ela não tendo o gene que vai fazer produzir a proteína, que é o fator de coagulação, ela pode tomar e o fenótipo dela vai ser igual de quem tem o gene. Só que ela naturalmente não tem o gene.
Então, aqui a gente consegue ligar lá na a biologia molecular com a questão do fenótipo. Vocês devem se lembrar lá do dogma da biologia, ou hoje é chamado de dogma da biologia molecular, em que a partir do DNA se produz uma molécula de RNA e a partir do RNA se produz uma proteína. O DNA não é um material genético? O material genético é o que contém as informações, por exemplo, se o seu sangue é A, se é positivo, se você tem cabelo castanho, se você tem olho verde. Então todas as informações estão lá, cada um no seu respectivo gene ou alguns conjuntos de genes, certo? E a informação que está no DNA, ela vai ser expressa, vai ser produzida na forma de uma proteína. Então, no caso lá, por exemplo, da coagulação sanguínea, um fator de coagulação lá, por exemplo, fator 8. Quem produz o fator 8 tem um gene que é dominante, que esse gene é um pedaço lá de uma sequência de DNA. Esse gene ele tem 3 regiões, que é a região promotora, a região... Está inverso aqui, perdão. A região codificadora e a região terminadora do gene. Isso lá no DNA vai coordenar a transcrição. Para quando a pessoa precisar, né, manter o seu fator 8 no sangue, o DNA é lido, para uma proteína lá vocês devem se lembrar da RNA polimerase. A RNA polimerase produz o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser lido lá nos ribossomos para fazer o processo de tradução. E aí a pessoa produz o fator 8, uma proteína, tá? Que vai participar do processo de coagulação sanguínea. A pessoa coagula normal, tá? Só que vocês devem lembrar-se lá da citologia, ou até mesmo do comecinho da genética, nós somos diploides. Nós recebemos metade do material genético nosso é do pai, metade é da mãe. Então todos os organismos que fazem reprodução sexuada têm mistura de material genético de 2 genitores. E, na grande maioria dos organismos, esse material genético se organiza aos pares, tá? Então, lá por exemplo, para o fator 8, quando a pessoa é homozigota, né, vamos colocar aqui F8, Fão 8, então os 2 cromossomos dela vão ter o gene que vai produzir o fator 8. Quando a pessoa é heterozigota, vamos dizer, ela é F8, Finho, suponhamos, né? Um gene dela vai produzir o fator 8 correto, e o outro gene, que provavelmente tem uma alteração aqui na região codificadora. A região codificadora é onde tem os códonos. Lembra lá do que é códono? É uma sequência de 3 nucleotídeos que vai informar para um aminoácido. Quando sofre uma mutação nessa região codificadora aqui, eu posso alterar o aminoácido naquela proteína e ela já não exerce mais a sua função. Lembra lá de estrutura primária, secundária e terciária de proteínas lá na bioquímica? Se não, revisem, tá? Então, quem vai determinar a forma de uma proteína para ela exercer uma função é a sua sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos, ela está no DNA, certo? Então, quem por exemplo é heterozigoto aqui, né? Tem um gene lá que sofre uma alteração, esse gene aqui, ele produz uma outra proteína, mas que não é o fator 8. Mas por que nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, o fator 8 seria dominante? Porque mesmo que a pessoa seja homozigota ou heterozigota, ela vai produzir uma quantidade de fator 8 suficiente para o sangue coagular. Sim ou não? Então por que a hemofilia ela tem que ser recessiva? Ela é recessiva. Porque a pessoa tem, nos 2 pares de cromossomo que ela tem lá, que ela herdou do pai e da mãe, ela tem os genes que produzem as proteínas que não realizam a função. Então, agora a gente consegue entender por que determinadas características são dominantes em relação
a outras. Então, quando ela é dominante, basta eu ter um dos alelos que produz aquela informação e a pessoa vai ter o fenótipo igual. Certo? Quando aquela característica é recessiva, eu preciso de ter as duas cópias que não vai me entregar aquela função. Ok? No caso aqui do sistema sanguíneo, o sistema sanguíneo nós temos no sistema ABO. Né? Obviamente, nós temos 3 alelos. Eu tenho o alelo Isão A. Isão A vai determinar que tipo de antígeno. O antígeno A. Aí existe um outro alelo, que é o Isão B, que vai determinar qual antígeno? B. E a gente tem o Izinho, que pelo tamanho da letra aqui, obviamente vocês percebem que é recessivo, que vai me dar o tipo sanguíneo O. Para ser sangue do tipo A, a pessoa pode ter o genótipo Isão A ou Isão A, ou seja, ela pode ser homozigota para o alelo A. E quem é heterozigoto, para Izinho, o Izinho não produz nem A nem B, por isso que ele é chamado de O, como se não tivesse nenhum dos antígenos. Por isso que quando você mistura lá com anticorpo, não coagula. Tá? O sangue do tipo, o Izinho, né, é como se a pessoa aqui produzisse A e aqui não produzisse nada. Mas quem é Isão, Izinho, não é sangue do tipo AO. Porque O é a ausência de antígeno. Então veja que o Isão A e o Isão A, Izinho, tem um sangue do tipo A igual. Não tem diferença na quantidade de antígeno A que a pessoa vai produzir. Tá? Então aqui, o Isão A em relação ao Izinho é dominante, porque basta eu ter um dos alelos para eu apresentar o mesmo fenótipo. Certo? A mesma coisa aqui com o B, né? Isão B ou Isão B, Izinho, e o O só Izinho, Izinho. Agora, quem é sangue do tipo AB? Não produz os dois? Não produz A e B? Então eu vou ter a pessoa que é do sangue do tipo AB, ela é obviamente Isão A, Isão B. E aqui agora quem domina? O A ou o B? Os dois. Os dois não aparecem? Quem viu aqui a reação de um sangue do tipo AB, colocou lá o antígeno A, misturou, coagulou. Colocou o B, colocou, coagulou. Então ele tem os dois antígenos no sangue ao mesmo tempo, igual eu desenhei aqui. Então, o Isão A e o Isão B, eles são codominantes. Os dois estão juntos. Certo? E não geram um fenótipo diferente do que tem. A pessoa é A e é B. Só que para a questão de transfusão sanguínea, obviamente a pessoa é sangue do tipo AB. Né? Aí ela pode receber sangue do tipo A, pode receber B e pode receber O. A pessoa que não tem um determinado antígeno, por exemplo, eu sou sangue do tipo O. Eu posso receber sangue do tipo A? Não. Obviamente não, porque é estranho para o meu corpo. Se eu receber sangue do tipo A, aquela molécula que é estranha vai ativar a minha produção de anticorpos e aquilo vai coagular o meu sangue dentro dos meus vasos sanguíneos. Certo? Tá? Mas, no sistema ABO, nós temos 3 tipos de antígenos. O A, o B e o O, que é a ausência. E formamos um quarto fenótipo, que é o sangue do tipo AB. Ok? Beleza. Eu queria aproveitar o tempo que tem também. Lembrei de uma coisa aqui. Que geralmente é algo que a gente tem, que apresenta-se muita dificuldade na genética, que é o dihibridismo, quando eu estou analisando 2 genes para uma característica ou para 2 características ao mesmo tempo. Tá? Então, olhem só. Uma pessoa aqui é sangue A positivo. Certo? Eu tenho 2 genes. Eu tenho o gene do sistema ABO, que é o I, e o gene do fator RH, que é o R. Então, eu estou trabalhando com 2 genes.
Vamos dizer que a pessoa aqui ela é sangue do tipo A positivo. Então ela vai ter um alelo isão A e um alelo errão. Para o fator RH, positivo é errão ou errão errinho e negativo é errinho. Seguindo esse mesmo esquema aqui que eu falei para vocês do fator 8. Ok? Então tá vendo que para o sistema sanguíneo eu estou trabalhando com dois genes ao mesmo tempo? Eu estou trabalhando com o gene I, que é o do sistema ABO, e o R, que é o do sistema RH. Certo? Então olhem só como é que na genética é interessante. Alguém aí deve ter sangue. Quem tem A positivo aí? Qual que é o seu nome? Simone. Simone. Você sabe sangue de algum filho seu ou de algum dos seus pais? Não. Do Matheus, meu filho é positivo também. Você tem um filho que é A positivo também. Certo? Então uma pessoa, Os pais não são. tá? A positivo. Tem um filho A positivo aqui. Né? Do seu marido você sabe, por acaso? Não tem. Ah, ok. Ou do pai? Não sei, não lembro Também mais não sabe. Tem alguém aqui que sabe? Eu sei. Eu também. Então vai aqui. O meu esposo é A positivo, eu sou A positiva. Eu tenho 4 filhos. Um é O negativo e os outros 3 é A positivo. Ó, aqui então ficou bom. Eu quero dizer com isso aqui, desculpa por os exemplos que não dá, mas tem vezes que não dá para fechar, mas a gente consegue. Isso é um dos exercícios que a gente tenta praticar lá na genética, mas às vezes nem sempre a gente visualiza. A gente consegue determinar os genótipos olhando os fenótipos. Alguns são mais claros, por exemplo, sangue O negativo. Então, O negativo, né? É izinho, izinho, errinho, errinho. Quais são os genótipos mais complicados de eu determinar? São os dos dominantes. Porque o dominante ele pode ser homozigoto ou ele pode ser heterozigoto. Sim ou não? Uhum. Tá? Mas, quando eu tenho o que a gente chama aí normalmente de árvore genealógica, se eu consigo fazer o heredograma ou se eu consigo fazer as gerações dos meus cruzamentos, pelo fenótipo, que é aquilo que eu consigo ver ou analisar, né, igual a gente analisou o fenótipo de sangue lá no laboratório, eu consigo determinar o genótipo. E por isso que essa aula do tipo sanguíneo pode ser perigosa, entre aspas, porque o tipo sanguíneo era usado para fazer teste de paternidade alguns anos atrás. E dá aí uma boa margem de confiança. Tem algumas exceções que eu estava explicando para uma outra colega aqui, que tem um falso positivo, tem algumas variações nesse sistema aqui, obviamente, que, né, se acontecer com vocês, meu pai é negativo, minha mãe é negativa, eu sou positivo, então eu sou adotado. Não, vamos analisar direitinho. Tem uma grande chance de ser, tá? Mas tem as exceções, certo? Mas é por isso que, então, fazendo essa genealogia, dá para eu analisar, dá para eu saber os genótipos, certo? Então, olha aqui, nesse caso aqui, um casal de A positivos, eles têm um filho, né? Menino A positivo, e um outro menino também que é... Eu tenho 3 meninas. Uma é O negativo, as outras 2 é A positivo. Certo, eu vou colocar só O negativo. O negativo. Qual é o genótipo do casal? Olha IA, aqui, O negativo. Izinho, Izinho, izinho. Nós somos heteros. Rzinho. Errinho, errinho. Vê que o filho tem que receber um do pai e um da mãe. Mas os pais são A. Então, para o sistema ABO, qual é o genótipo dos pais? IA, Izinho. Isão A, Izinho. Aqui também, Isão A, Izinho. E para o fator RH? Errão, errinho. Heterozigotos também. Então, errão, errinho, errão, errinho. Aí vamos mais além aqui. Qual é a probabilidade, né, num certo caso aqui, né, que é conhecido, qual é a probabilidade, então, desse casal ter um filho ou outro filho, né, O negativo? Ou qual que é a probabilidade de ter uma criança O negativo? Que já é mais complicadinho, né?
Mas é possível fazer? Vamos fazer aqui então. Aí é que está o ponto que mais pega geralmente aqui no de hibridismo. Então vamos lá na primeira lei de Mendel. Vou tentar resumir aqui para a gente não demorar muito. Primeira lei de Mendel. O que é a primeira lei de Mendel? Diz lá que os fatores ou os alelos de um mesmo gene ou característica, eles se separam na formação dos gametas. Ou seja, os nossos gametas são gerados pelo processo de meiose. Meiose não é dividir ao meio, certo? Então, o casal aqui, que é Izão A e Zin, eu vou separar esses genes. Esses genes, eles estão nos mesmos cromossomos, que são chamados de cromossomos homólogos, lembram disso? Então, os cromossomos homólogos, na meiose, eles se separam. Por isso que eu fiz uma revisãozinha lá na disciplina com vocês, uma revisão de mitose e meiose. Para a gente lembrar o que acontece com os cromossomos. Então, esse casal aqui, para o gene I, tá? Eles vão gerar gametas Izão A e Izin. Teve atividade, inclusive, que eu te pedi para vocês colocarem os alelos dentro de círculos. Vocês vão entender agora aqui por quê. Agora vamos pegar o outro. Então, fazer gameta agora de monohibridismo, que é analisar um gene, uma característica, tranquilo. Já era fácil, né? Agora, qual que é o do dihibridismo? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, errão e errim, que é o mesmo genótipo aqui, certo? Esquece o Izão e o Izinho. Errão e errinho se separam, não separam? Então, quais são os gametas que esse indivíduo aqui vai formar? Só errão e só errinho. Ok? Mas só que esses pares de cromossomos aqui, e o gene I está num par de cromossomos separado, o gene R está em outro par. Então, eu tenho pares de cromossomos aqui distintos. Aqui eu tenho o gene R, vou colocar entre aspas aqui, porque não interessa se é dominante ou recessivo, e aqui eu tenho o par do I. Então são eles que fazem o par lá durante a metáfase. A metáfase eu tenho o pareamento dos cromossomos e depois eles se separam. Certo? Mas olha só, para ter a informação, cada gameta tem que ter uma letra I e uma letra R. Nós temos o gene para o sistema ABO e o gene para o sistema RH. Cada gameta nossa, cada parte nossa tem que carregar um desses genes. Então, cada gameta tem que ter um I e tem que ter um R. Certo? Na hora de se reorganizar, o Izão A pode ir para um lado e o Izinho para o outro. Certo? Mas sempre vai ficar o errão do lado do Izão e o errinho do lado do Izinho na hora do pareamento dos cromossomos homólogos? Não. Não. Então eu tenho essa possibilidade aqui, não tem? E aí os cromossomos se separam. Quais são os gametas que vão ser formados? Izão com o errão e o Izinho com o errinho. Mas pensa, por exemplo, na quantidade de espermatozoides que um homem produz. Não são muitos. Cada espermatozoide veio de uma célula reprodutiva, né? De um espermatócito primário. Estou bem lá na rapa do tacho do negócio, né? Aí aquele espermatócito primário ele vai sofrer meiose 1 e vai sofrer meiose 2. Então pensa quantos não são formados e quantos não têm a origem dele lá. Se eu pegar um outro espermatócito aqui, o Izão A vai para um lado, o Izinho para o outro. Mas não pode ter agora o pareamento reverso. Então, essa célula aqui que vai formar gametas vão gerar quais? Izão A com errinho e o Izinho com o errão. Certo? Por isso que formar gametas aqui de hibridismo é meio complicadinho mesmo. Tá? Ó, mas tem um princípio nisso daqui. Tem um princípio nisso que é a meiose. Mas vamos fazer uma regrinha aqui. Entendendo ali agora o mecanismo de onde vem,
aí a gente pode fazer os macetes. Tá? Aqui eu tenho um caso de dihibridismo, tá? Sistema ABO e sistema RH. Então estou analisando dois genes de duas características. E se eu quiser saber lá qual que é a chance, qual a probabilidade da filha da Simone Belkis, nascer, eu tenho que então fazer a probabilidade desses gametas. Certo? Olha só o macete aqui. Aqui eu não tenho um indivíduo que é heterozigoto? Quantos alelos diferentes eu tenho aqui para o I? São 2. Então coloco aqui 2. E para o sistema R? Também 2. 2 vezes 2 é? 4. Então quer dizer que esse genótipo aqui tem que gerar quantos gametas diferentes? 4. Mas sempre com duas letras diferentes. Olha aqui. Izão é rão, Izão é rim. Izinho é rim, Izinho é rão. Vamos dar um outro esquema aqui agora. Ele é mais fácil que você combina. Azão, azão, bezão, bezinho. Outra coisa qualquer. Quantos gametas esse indivíduo aqui vai formar? Vamos lá, seguindo a regrinha de cima. Quantas letras diferentes eu tenho aqui? Eu tenho duas letras, mas não é só azão? Azão é igual a azão, então aqui é 1. E aqui? 2. 1 vezes 2? 2. Eu sempre junto duas letras diferentes. Quais são os gametas que eu vou formar aqui? Azão junta com bezão e o azão junta com bezinho. Isso aqui foi para fazer gametas, ainda não é cruzamento, tá? Ainda não é cruzamento, certo? Agora vamos chegar lá então na probabilidade de dar uma pessoa do sangue do tipo O negativo. Aí é que a gente faz aquele quadro grandão. Agora é o cruzamento. Agora sim é o cruzamento. Nós não chegamos à conclusão que quem é Izão A, Izinho, é rão, é rim, não vai produzir os 4 tipos de gametas aqui? Então olha só, vai produzir Izão A é rão, Izão A é rim. Izinho é rão, Izinho é rim. E essa daqui, tá? Seria a mulher, por exemplo. Então todos os óvulos, ou os ovócitos, né, primários, que ela vai produzir vão ter esses gametas. E como o homem tem o mesmo genótipo, a mesma coisa. Izão A é rão, Izão é rim, Izinho é rão e Izinho é rim. Para a gente não estender, depois vocês completam aqui. Mas percebam que eu só vou formar O negativo aqui no cantinho, ó. Um 16 avos. Oi? Um 16 Um avos. 16 avos. Esse aqui não é 1/4. Uma das 4 possibilidades de gameta que essa célula não gera. Aqui também não é 1/4. Então, cada quadrante aqui, obviamente, é um 16 avos. Então, a filha da Belkis, ela, na estatística da genética aqui, ela ganhou na loteria. Ela tem um genótipo mais raro dentre os que a gente tem aqui. E de cara eu já afirmo para vocês aqui também que do total aqui, vocês lembram da proporção lá de 3:1 ou de 75% para 25% do monohibridismo? Né? Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter 9 16 avos de pessoas que vão ser A positivo. A não é dominante? O positivo também não é dominante? Certo? Então ele vai ter a maior proporção. 3 de 16 vão ser A negativo. Outros 3, então é um dominante, né, e um recessivo. Outros 3 de 16 aqui vão ser O positivo e apenas um 16 avos é o O negativo. Sim ou não? Melhorou um pouquinho?